Vaz. Prazer ter você aqui, Milena, aqui no podcast. Muito obrigada pelo convite, Jaque. Estou muito honrada pelo convite, muito feliz. Eu também, eu que agradeço. E você não é só Miss, né? Você é influenciadora, empreendedora e a gente vai bater esse papo aqui que eu tô curiosa para saber, porque não é todo dia que a gente descobre as intimidades de uma Miss, né? Então... Pois é. Muitas facetas, né? Assim como todas as mulheres, temos várias facetas. E eu assumo várias facetas. Então... De modelo, de influenciadora, de noiva, de... enfim. Eu tô curiosa, então vamos lá, vamos, né? Bater aí esse papo, trazer aí desde como tudo começou, né? Desde lá de trás, né? Essa história de ser Miss. Desde lá de trás. Então, a minha mãe, ela foi Miss Sairé, que é o interior dela. Na verdade, ela foi rainha da laranja, porque Sairé é a terra da laranja. E aí, em 1989, ela foi Miss Sairé e foi pro Miss Pernambuco. Uhum. Ganhou como Miss Simpatia. E muitos anos se passaram, eu nunca pensei em ser Miss antes, mas eu comecei minha carreira de modelo. Vou começar do começo. Pode ficar à vontade. Eu tinha problemas de autoestima, porque bullying na escola, já sofri bullying na escola, já passei por um relacionamento muito conturbado e acabou mexendo muito com a minha autoestima. E eu comecei a estudar sobre autoestima quando eu percebi que o meu problema era de autoestima. Comecei a estudar sobre autoestima, comecei a fortalecer, trabalhar minha autoestima com auto-hipnose, que na época eu chamava de meditação guiada, mas agora que eu entendo mais sobre hipnose, eu sei que é hipnose. E aí eu comecei a tratar isso, né, em mim, sozinha, claro, fiz algumas terapias também, fiz terapia xamânica, fiz várias, terapia convencional, hipnoterapia também fiz, para fortalecer isso em mim, né? Porque até um tempo atrás isso não era muito falado, autoestima, autoconhecimento ainda era paradigma. Graças a Deus as coisas estão crescendo mais, né? As pessoas estão mais ligadas nisso. E aí eu comecei a fortalecer minha autoestima e as pessoas ao meu redor começaram a notar. Até um dia que eu estava andando no shopping e alguém me avistou, né, um scouter, que chama scouter, e aí ele falou, você não quer ser modelo? E eu falei, não, eu quero fazer psicologia. E aí ele falou assim, tem um casting, o casting é o teste, né, que a modelo faz, ou o ator, a atriz faz, para passar, para ver se vai fazer o comercial, ou vai pegar o papel, enfim. E aí eu passei de primeira, foi fazer o... Pode falar o nome de marca? Pode, né? Pode. Fui fazer o comercial do Rio Mar, passei de primeira para fazer o comercial do Rio Mar, fiz e adorei. E eu tinha 16 para 17 anos e aquilo, começar a ter o meu dinheiro foi muito importante para mim, para começar a me organizar, para começar a criar minha independência. E aí eu comecei a me libertando de algumas coisas que me faziam mal, amizades, relacionamentos, e fortalecendo essa autoestima em mim. Então foi um processo bem, bem fortalecedor. A carreira de modelo veio devido ao fortalecimento da minha autoestima. Interessante, né? Eu usei de uma dor minha, uma ferida minha, um defeito meu. Não um defeito, né? Porque a gente não é ensinado a ter autoestima. Ainda bem que, de novo, as pessoas estão se conscientizando mais, mas a gente não é ensinado a ter autoestima. E eu fui atrás, eu busquei. E aí eu comecei a construir minha carreira segundo isso, né? E aí eu comecei a mudar os meus relacionamentos, mudar as pessoas com quem eu andava, comecei a palestrar sobre autoestima também, comecei a dar mentorias para mulheres, mentoria individual, mentoria em grupo, de autoestima, de tanto que eu fiquei craque no assunto, porque eu estudei, aprofundei, fiz comigo mesma e aprendi na prática como ajudar outras pessoas também, né? E pessoas curadas curam pessoas. Então, eu comecei a transformar, ajudar a transformar, né? Ajudar no processo de outras mulheres também, de autoestima. Mas você tinha adolescente, você era e já começou ali na época, a se desenvolver. Isso, na época que eu comecei a palestrar, eu acho que eu tinha 22 anos. 21, 22 anos. Hoje eu vou fazer 25. Não hoje, agora eu vou fazer 25. Esse ano eu faço 25. Sim, agora em fevereiro, inclusive. Então, foi realmente, assim, nova, de certa forma, porque pro meu ciclo de amizades, eu era a diferentona.
Eu passei por uma fase da minha vida onde eu ia muito pra festa, eu saía muito, eu tinha um ciclo de amigos muito grande. E depois eu comecei a ficar mais reservada e me aprofundar mais nisso. Aí foi aí que eu comecei a palestrar, comecei a dar mentoria. E isso foi abrindo portas pra mim. Muitas portas. Paralelo a isso, eu comecei a fazer psicologia também. E comecei a ter um relacionamento com o meu atual, que é meu atual noivo. E ele também palestrante, formado em coach, formado em hipnose, ele é hipnoterapeuta. E eu criei um perfil no Instagram chamado Vamos Conversar, que hoje ele não está mais ativo, mas eu faço o que eu fazia lá, eu faço hoje no meu Instagram mesmo, porque o alcance é muito maior. E as mensagens que eu tenho para passar para as pessoas precisam ser ouvidas, né? Porque são coisas que eu estudo, são coisas que pessoas chegam para conversar comigo. E isso melhora muito na minha carreira. Eu vejo que eu uso o autoconhecimento, eu uso o desenvolvimento humano, tudo isso aplicado na minha carreira. Na minha carreira de modelo, na minha carreira de influenciadora. Então, quando eu comecei a palestrar, comecei a fortalecer mais a minha autoestima mais ainda, né? Porque você tem uma autoridade quando você palestra, quando você mentora mulheres, você fica com mais autoridade. E aí, eu recebi uma proposta, para você ver como atrai, né? A confiança da pessoa, quando você exala confiança, autoestima, você acaba atraindo coisas, desafios para a sua vida. E aí, eu recebi uma proposta de trabalhar internacionalmente. Olha. Aí eu aceitei a proposta, eu tava com 1 mês de namoro quando eu fui morar na Ásia, mas não foi fácil o processo, porque assim, eu tinha medo. E eu não sabia que eu tinha medo. E quanto mais chegava perto, mais desculpa eu arrumava para não ir. E aí eu fiz uma hipnoterapia que foi um destravar, assim, na minha mente, sensacional. Sensacional. Foi meu noivo que fez a hipnoterapia em mim, ele era meu namorado na época. E com 1 mês de namoro, quando a gente fez 1 mês de namoro, eu fui morar na Ásia. E aí a gente namorou por 4 meses, só no WhatsApp. Virtual. Virtual, exatamente. Aí que a gente vê, né, que é amor mesmo. Porque namoro à distância, eu falo por mim, não é pra qualquer um, não. Você tem que ter um foco e um propósito. E tem que gostar muito, né? Exatamente. Mas me fala assim, como que você percebeu que a sua autoestima não era tão equilibrada, vamos dizer assim? Então, quando eu tive o meu primeiro relacionamento, eu tinha 16 anos, eu era muito nova. O meu ex-companheiro também era muito novo. E a gente tinha um relacionamento tóxico, um com o outro, os dois, sabe? E isso acabou me atingindo muito ele. E acabou, falo por mim, né? Foram coisas que aconteceram nesse relacionamento que me machucaram muito como mulher. Como ser humano também, eu me senti muitas vezes muito desrespeitada, até humilhada mesmo. E eu cobrava muito, porque era uma insegurança que essa série de coisas que aconteciam no relacionamento geravam em mim uma insegurança muito grande. Mas eu era dependente emocional, mas eu não sabia o que era dependência emocional, porque ninguém falava sobre isso ainda naquela época, entende? Por isso que é muito importante a gente falar sobre doenças mentais, sobre saúde mental, sobre desenvolvimento humano, porque às vezes as pessoas não sabem que elas não alcançam algo na vida delas, ou que elas não conseguem sair de uma situação por alguma falta que ela tem, né? E eu era bem dependente emocional dessa pessoa. E eu não deixava a pessoa fazer nada, eu prendia muito, e a pessoa fazia escondido, e eu descobria, e era aquela coisa bem tóxica. E aí eu comecei a praticar hipnose, sem saber que era hipnose, eu chamava de meditação guiada, que assim, não sei se é a mesma coisa, mas hipnose é o que eu falo que é, sabe? E aí eu estudando hipnose, praticando hipnose, consegui me desligar do relacionamento, ainda estando no relacionamento. E aí o término, não é que não doeu, mas eu decidi. Eu consegui tomar a decisão. Porque eu acredito que quando uma pessoa vive um relacionamento tóxico, o que é mais difícil para ela é tomar a decisão. Porque quem vive num relacionamento tóxico escolhe encontrar o melhor no outro e focar no melhor do outro. Quando o outro está agindo de forma
muito ruim, entende? Então, são coisas, assim, bem profundas que iam mexendo comigo, iam minando minha autoestima, iam me deixando muito pra baixo. Ruim comigo mesma, ruim com a escola, na época eu fazia escola, né? Ruim com os meus pais, tudo ao redor vai ficando ruim, né? Se contamina, acaba se contaminando. E aí, quando eu comecei a trabalhar isso, eu consegui dar um basta no relacionamento que eu não estava fazendo bem para nenhum dos dois e engatei na minha carreira. Foi, assim, uma transformação de vida, foi lenta, mas, assim, foi uma transformação da água pro vinho. Teve um despertar, né? Exatamente, chamam de despertar, né? É verdade. E por causa da idade também, né? Muito jovem, adolescente, começa um relacionamento, né? E você sofria, assim, abuso moral? Como era? Físico? Nunca sofri abuso físico de jeito nenhum. De nenhum dos meus ex. É mais um assédio moral, né? Que a gente fala. Exatamente. Eram coisas que me magoavam muito como ser humano, como mulher, que eu ouvia. E eu me colocava numa situação... Hoje eu vejo de cima, né? Quando a gente vê a situação de cima, eu vejo que eu agia errado também. E a pessoa agia muito errado. Mas por falta de instrução. Falta de educação emocional dos dois, entendeu? E eu me humilhava, pedia. E a pessoa... como que eu posso falar? A pessoa... também não queria, mas eu fazia com que a pessoa quisesse. Tinha muita manipulação dentro do relacionamento. Bem confuso, né? Era bem confuso. Era uma coisa realmente muito tóxica pros dois. Uhum. Mas tinha algo que segurava os dois ali. E aí passou isso, eu saí dessa, treinando muito. Eu botava áudio de auto-hipnose pra eu ouvir toda vez que eu ia dormir. Então eu dormia ouvindo o áudio pra fortalecer a autoestima, né? E isso me ajudou, assim, demais mesmo, como eu falei. Quando eu saí dessa situação, eu tava brilhando tanto, eu tava tão confiante de mim. Olha. Que uma pessoa que me viu no shopping sentiu isso e... Peraí. Sabe? Você precisa trabalhar com isso. Foi uma luz na minha vida, eu sou muito grata a ele. André é o nome dele. Tava no lugar certo, no momento certo, né? Na hora certa. Então foi ótimo, assim, foi incrível. E até hoje é transformador pra minha vida, porque antes eu já tinha tentado... Sabe aquelas discussões que acho que a Globo que manda de Modelo Brasil, Sim. Sabe? E aí você passa em 1, e 2, e 3 etapas e às vezes não acontece nada. Muitos deles, né? Não o caso do que eu fiz, porque eu não fui adiante, eu escolhi não ir adiante. Mas tem algumas agências que elas agem de muita má fé com o sonho das pessoas. Elas querem o dinheiro da pessoa e não trabalham. E acontece muito isso. Então, na época eu não era tão ligada, hoje eu já sou muito ligada, já fiz temporada internacional, já tenho muitos contatos, muitas pessoas, convivo com muitas pessoas que trabalham com isso, né? Então, a gente já fica muito mais ligado. Então, nessa fase, você se torna uma modelo. Eu me tornei uma modelo. Agenciada e tudo. Agenciada. Eu tinha uma agência aqui em Recife e eu fiz vários trabalhos pela agência. Eu comecei a realmente me construir dentro da profissão. Depois eu escolhi trabalhar por mim mesma aqui. E aí foi na época que eu comecei a palestrar, enfim. E aí depois eu tive esse relacionamento. E quando eu tive esse relacionamento, eu senti um medo muito grande, porque a diferença... Isso é uma coisa que eu nunca contei, mas a diferença a realidade financeira minha e da pessoa, do meu noivo, que é meu noivo hoje, eram muito diferentes. Sim. E eu sempre tive muito medo de depender financeiramente de alguém. Eu sempre gostei de ser independente, principalmente financeiramente. Até porque, com os meus 16, 17 anos, eu já ganhava meu dinheiro. Então, eu já comprava meus celulares. Muitas vezes eu gostava de uma roupa, ele lá comprava, entendeu? E aí eu parei de ter esse vício de pedir as coisas. E aí chegou ele na minha vida e eu falei, como eu vou me relacionar com essa pessoa se a diferença financeira é muito grande? Eu gosto muito da pessoa, então eu quero ficar com a pessoa, então eu tenho que transformar isso na minha vida. E aí foi quando apareceu a oportunidade de viajar, de morar fora. Aí eu falei, eu vou.
E você foi para onde especificamente? Pra Índia. Olha. Morei na Índia 6 meses e foi ótima para minha carreira, porque eu fiz campanha para a Amazon, eu fiz campanha mundial para a Xiaomi, que é uma marca de telefone. Fiz várias campanhas, fiz campanha para a Skechers, que é de tênis. Enfim, fiz várias campanhas muito grandes e trabalhei muito, muito, muito. Tinha dia que eu fazia 100 looks por dia, às vezes mais, sabe? Fotos de 100 looks Era por bem dia. exaustivo, Puxado, né? Fora que, assim, a Índia em si é cansativo porque é um país muito agitado, né? Se é que a gente pode falar assim. É muito agitado, é uma loucura, o trânsito, as pessoas, não para. Eu imagino. Então eu saí de uma realidade que sim, Recife é um lugar agitado, mas nem se compara. E eu saí de uma qualidade de vida muito grande, né? Porque assim, eu sempre fui muito ligada à natureza. Sim. Muito ligada à natureza. Eu nasci aqui em Recife, mas eu fui criada na fazenda. E eu fui criada rodeada de cavalos, de bois, de cachorro, de todo que é tipo de animal. E isso criou em mim uma conexão muito forte com a natureza. Então, muitas vezes, quando eu me sinto cansada, quando eu me sentia triste, quando eu me sinto triste, eu busco força na natureza, né? Tomar um banho de cachoeira, tomar um banho de mar, fazer uma trilha, fazer esportes na natureza, como rapel, enfim, arvorismo. Sempre gostei muito disso. E eu senti essa falta na Índia, porque lá eu só trabalhava, e eu trabalhava muito. Muito, muito, muito. Quase todos os dias eu trabalhava. Então, isso me fortaleceu muito, porque eu não conhecia essa força dessa Milena. Uma pessoa que... Porque antes da minha viagem para a Índia, aqui em Recife eu trabalhava, vamos dizer, 3, 4, muito 5 vezes por mês. Isso é muito pouco. É muito pouco. Como modelo. Como modelo. Sim. É muito pouco. E quando eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar todo dia. Comecei a ser muito procurada pelas empresas. E foi bom pra mim, porque eu conheci uma força que eu não conhecia. Exatamente. Inclusive, pra eu chegar nesse lugar, eu tava vendo hoje, que eu tinha mandado pra uma amiga, o antes e depois da minha foto. Antes de eu ir pra Índia, que foi a foto que eu mandei pra agência avaliar, pra eles me venderem, né? Eles vendem a modelo pra agência. E depois, quando eu cheguei lá, a foto era assim, bizarra, deixa eu te mostrar. Eu emagreci assim, demais. Por quê? Porque eu comecei a correr muito atrás de fazer o meu melhor, sabe? De entregar o meu melhor. E de quando eu chegar lá, eu pegar os melhores trabalhos. E funcionou. Ó, eu tava assim, antes. Que é bem depois magra. Eu te mando pra você botar na tela, se você quiser. E depois, aqui, ó. Nossa, mais magra ainda. Não é? É. Muito mais magra, né? E porque assim, você tem, né, o biotipo magra, mas, assim, né? Magra e alta, né? Muito saudável. Sim. Sempre fui uma pessoa saudável, eu gosto de cozinhar, eu sou vegetariana. Então eu levo um estilo de vida muito saudável. Então eu emagreci correndo muito, corria todos os dias, na praia, nos parques. Eu sempre gostei de correr na natureza. A minha vibe não é correr em esteira. É no ar livre, né? É. E aí eu fui me transformando, né? Fui conhecendo minha força como mulher. E essa foi uma fase da minha vida onde eu mais lutei para conquistar o que eu conquistei. E eu conheci uma força. Daí eu voltei pro Brasil. Daí o Raul foi para lá. Esse seu noivo atualmente? Isso. Ele ele moveu céus e terras daqui para poder ir para lá, porque ele tinha uma empresa aqui, uma sociedade, ele era sócio de um coworking aqui em Recife, e aí ele encerrou a sociedade para poder ir para lá, fez um evento gigantesco, fez muitas coisas para poder ir para lá. Para poder te encontrar. Fez uma reserva financeira para quando chegar lá, tá tranquilo. E eu era uma menina, mulher, muito viril. Justamente pelo fato de estar buscando essa independência e começar a desabrochar essa força em mim, eu começava a me bloquear muitas vezes. Então eu me lembro de uma coisa que eu me arrependo até hoje, meu Deus. O quê? A gente morava lá, ele chegou lá, né, e a gente se encontrou, a gente começou a morar junto, porque eu morava eu morava no apartamento de modelo. Sim. Que é o apartamento da agência, as modelos, né, moram lá. Sim. E aí eu morei com mulher da Rússia, morei com mulher da Colômbia,
com brasileira, com gente de todos os lugares. E aí, mudei pra morar com ele, né? Isso foi um impacto muito grande, porque esses 4 meses que eu passei lá, eu ficava sozinha. Eu dormia sozinha, eu tinha meu quarto. Então, era uma vida um pouco solitária. Sim. E aí, do nada, chega ele, que a gente só tinha... A gente se conheceu em janeiro de 2019. A gente ficou em março de 2019. E começou a namorar em abril. E maio, eu fui embora. Então, a gente não tinha muito tempo de convivência. Tinha muito contato, junto. né? Pouca coisa. A gente não tinha, a gente se gostava, mas a gente não se conhecia, a gente não tinha convivido muito tempo junto ali. E aí, assim que ele chegou, ele foi morar comigo. E eu me sentia muito invadida. Meu espaço, a gente morava num flat, então eram 2 cômodos, e eu me sentia muito sufocada. E eu nessa época, era viril, assim, era uma mulher que às vezes não aceitava que pagasse uma conta pra mim. E ele me chamou, eu terminei minha temporada, e aí eu fiquei um tempo lá ainda, viajando, passeando, conhecendo os lugares. Fui pra o Taj Mahal, conheci alguns pontos turísticos da Índia. Sim. E aí ele falou assim, vamos pra Maldivas? Eu falei, não, acabei de fazer meu dinheiro. Eu levei um golpe de 25 mil reais. Lá na Índia? Lá na Índia, foi. Porque eu assinei um contrato, o meu contrato ele tinha uma garantia. E só de eu sair do Brasil e ir pra lá, eu ganhava essa garantia. Era a garantia de que eu não ia perder meu tempo lá, que eu ia trabalhar, que eu ia ganhar dinheiro. Então, quando eu cheguei lá, que eu fui na agência, o dono da agência falou, não, mas esse contrato tá errado. Eu não tenho como te pagar tudo isso. Ele falou. Eu falei, como assim? Tá aqui no contrato, assinei o contrato. Ele mas... E outra coisa que eu não sabia, porque assim, tem uma agência mãe, que é a agência daqui do Brasil, e tem a agência de lá, dos países, né? E a agência mãe era brasileira e falava comigo diretamente, e ele viu o contrato, e ele falou assim, não, você vai com visto de turista, mas não vai dar em nada, ele falou. E aí eu estava desprotegida, porque eu estava com visto de turista, eu não estava com visto de trabalho. E eu não sabia de nada, eu não sabia que eu precisava ter um visto de trabalho para trabalhar lá. Entendeu? Eu achei que era tranquilo. Eu chegar lá e ninguém me parou, ninguém me perguntou nada. Então eu entrei no país achando que eu ia trabalhar e estava tudo bem. E aí eu comecei a trabalhar, sendo que esse contrato errado eu não podia fazer nada a respeito, porque eu estava errada perante a lei de lá, sabe? E... tava irregular, né? Tava irregular, como se estivesse irregular. E eu não sabia, né? Eu não sabia. E aí ele desconversou e tudo mais, essa pessoa, né? Que era minha agência daqui. Falou, não, é assim mesmo, indiano é assim, indiano engana, indiano mente. Mas ele sabia que aquele valor era muito para uma modelo que estava de primeira vez viajando. Sim. Mas ele não me falou, porque ele queria que eu fosse, né? E a mesma coisa o pessoal de lá da Índia falou, não, esse contrato tá errado, acho que o pessoal da tesouraria errou, escrevendo, enfim. Continuei lá, porque eu já tava lá, né? Trabalhei, e aí eu ganhei uma certa quantia, e depois eu trabalhei em outra agência, que essa foi em Nova Delhi, foi em outro lugar, que foi na capital da Índia. E aí foi bem mais complicado, porque Nova Delhi é muito, muito poluído. A gente ia caminhar, assim, de manhã, e tava aquela névoa, assim, de poluição. Aquele ar péssimo. Muito pesado. Era... Bem mais pesado que São Paulo. Nossa, volta 10 vezes mais aí. A gente via... Que a gente, às vezes, reclama de São Paulo, né? Não, muito mais. Isso aí, fichinha. São Paulo é fichinha. Inclusive porque eu moro em Alphaville e eu moro de frente para uma mata. Eu amo mato. Então não tem como eu morar num lugar que não tenha mato. E aí, mas voltando para a Índia, foi complicado para mim. E aí ele chegou lá, né? O meu noivo chegou lá e ele falou, vamos para Maldivas no final da minha temporada. E aí eu falei assim, não quero gastar meu dinheiro. Acabei de fazer o dinheiro, não vou gastar o dinheiro indo para Maldivas. Ele, não, eu pago, não tem problema nenhum. Eu juntei dinheiro para passar 6 meses aqui sem trabalhar. E a gente tá indo com 40 dias, então vamos aproveitar, né? Eu falei, não quero que você pague uma viagem pra mim. Não vou me sentir confortável. Aí hoje eu choro, eu falo, oh meu Deus, queria ter ido. Me chama de novo pra ir pra Maldivas.
Aí, mas agora sim, a gente tá se fixando mais aqui, né? Tá criando Sim. raízes, a gente saiu de Recife. Aí foi assim, eu voltei, quando eu voltei pra passar o Natal com minha família e pra ir pra outro lugar. Sendo que aí, quando eu voltei no final de 2019, eu ia viajar fevereiro, março de 2020, sendo que pandemia. E aí eu não pude viajar, todas as fronteiras fechadas, tudo fechado. Minha mãe foi morar no interior, meu pai também. E aí eu fiquei na casa, né, aqui em Recife. Eu fiquei com ele lá na casa e ficava indo e voltando pra Sairé, que é a fazenda, Sim. e voltava pra cá. Ficava nessa ponte, né, indo e voltando. E aí eu falei assim, gente, eu não consigo ficar sem trabalhar, não tem como. Todos os estúdios fechados, não tinha trabalho pra modelo. E aí eu falei assim, eu já sei, vou trabalhar como digital influencer, porque era o que tava dando audiência, o que tava dando dinheiro, o que tava acontecendo na pandemia, né? Todo mundo em casa. É verdade. E aí, acabou todo mundo, né? As criadoras de conteúdo. Migrando, pra internet. Entretenimento e tudo mais. E aí eu falei assim, vou testar. E aí começou a dar certo. As lojas começavam a mandar malinhas pra minha casa. E aí eu fazia foto com as roupas, com os acessórios, fazia provador. E aí comecei a ganhar dinheiro assim. E paralelamente, lá na fazenda do meu pai, lá o terreno é muito fértil. Tem pé de abacate, tem pé de amora, tem pé de todas as coisas que você imaginar, tem pé lá. Tem tudo. E aí meu Deus, o que eu vou fazer com esse tanto de fruta? Porque eu sou apaixonada por natureza, eu queria fazer alguma coisa, não queria jogar fora. Sim. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que inventar alguma coisa com isso. Aí eu comecei a fazer geleia. Você ficava muita geleia. Você mesmo fazia? Fazia. Eu amo cozinhar. Pelo fato de eu ser vegetariana, eu comecei a me apaixonar por cozinha. Porque eu tinha um boi, e esse boi, ele era assim, parecia um cachorro. Era um boi gigantesco. Você tinha um boi de estimação? Sim, ele tinha um chifre gigante, assim, ele era... Você olhava pra ele e ficava com medo. Mas ele era um doce. Você alisava ele assim, ele se deitava no chão, você alisava a barriga dele. É mesmo? Muito doce. As crianças subiam pra tirar foto, a atração da fazenda era ele. E aí, eu comecei eu falei, não consigo comer mais carne, não dá? Você ficou ali com aquela coisa, né, da estima ali com o animal. Exatamente. E aí, pouco a pouco... Não foi pouco a pouco, na verdade. Foi um dia que eu tava muito triste e eu fui pro meio do mato chorar, assim, ele tava lá, comecei a alisar ele, comecei a chorar, abraçar ele, sabe? Bem cena de filme mesmo, assim. Mesmo? Comecei a alisar ele, chorar, abraçada com ele, e quando eu vi ele tava chorando também. E aí eu comecei, aí deu aquele estralo. Porque as pessoas pensam que o animal, né, Gente, não tem é sentimento. Mamífero também. É mamífero também. Imagina, a vaca gera o bezerrinho, sabe? Você vê que ela tem um cuidado, sabe? E aí eu comecei a pensar, gente, como assim? Eu não quero... E aí eu tenho o costume de agradecer pela comida. Sim. Tô lá na hora do almoço, fecho os olhos, agradeço. E eu agradecia... são muitos assuntos, né? A gente vai entrando em vários assuntos. Não, mas fica à vontade. Mas aí eu agradecia pela comida, eu agradecia pelo processo. Gratidão por quem colheu o feijão, por quem fez com que o feijão chegasse até na minha mesa, etc. Olha. E a carne eu não conseguia agradecer pelo processo. Porque era um processo, eu sentia muita dor, eu sentia na hora de agradecer. Aí eu falei, não faz sentido pra mim mais. Aí eu comecei a assistir uns documentários. Que os documentários que mostram a verdade, né? Que mostra como é que funciona o processo que a carne é feita. E aí você vê boi sofrendo, você vê boi chorando, você vê boi enlouquecendo. Diz que os porcos, eles arrancam os dentinhos, né? Gente, olha, os porcos, eles dão choque. Bode, eles matam a paulada na cabeça para poder tirar o sangue, escorrer o sangue. É um mercado muito cruel. Olhando por esse lado, a gente, né? Porque eu gosto muito de animal também, cachorro, tudo quanto é tipo de animal. Eu tenho essa coisa também. E aí eu sei dessas informações. E aí fica difícil mesmo, né? Fica difícil. E aí eu falei, não tem como eu ir de contra os meus sentimentos, né? Se eu sinto amor por esse animal, não faz sentido eu matar para comer se eu não preciso matar para comer.
Inclusive, se você for estudar a biologia humana, a gente não tem garras, os dentes da gente não são dentes igual o dente de felino, que são animais carnívoros. Sim. Então, a biologia física do ser humano, ela codifica como que a gente precisa comer vegetais, frutas e etc, oleaginosas, mas não de carnívoro. Porque a gente come com garfo e faca, né? E na natureza não tem isso. Isso aí foi criação do homem. Então, não necessariamente o homem precisa de carne, sabe? E aí eu comecei a estudar isso, logicamente. Assim, pelo conhecimento que eu tenho um pouquinho, não é pecado, né? Porque muita gente acha que... Pecado? Que é pecado comer carne, né? Então... Aí tem que estudar um pouquinho mais a Bíblia para você entender, né? Que a carne é liberada, mas aí você tem que estudar um pouco mais lá atrás, para quem acredita, para quem tem fé, né? Lá de Adão e Eva, né? Para quem acredita nessa coisa da Bíblia, nessa história, que aí vem uma explicação melhor, né? Sim, quem... né? Que Deus fez os animais para servir ao homem. Sendo que... Se a gente para pensar, naquela época, os animais eles eram criados onde? Lá no quintal da casa, tinha uma vida mais tranquila, mais saudável. E hoje é uma indústria, são indústrias. E é muito desumano o jeito que eles são criados, que eles são tratados, que eles vivem a vida como números, sabe? E o jeito que eles são mortos, e eles liberam muita toxina na hora que eles estão... Eles sabem que eles vão morrer, eles sentem o desespero, eles escutam o que tá lá sendo abatido, sabe? Sim. E eles começam a liberar toxinas no corpo deles, de estresse, de pânico, de ansiedade, sabe? Hormônios ruins. E aquilo ali se aloja no corpo dele, o ser humano vai lá e come. Então, uma das diferenças que eu senti no meu corpo, assim, absurdamente, foi a diminuição da minha ansiedade. Olha! Eu tinha ansiedade, que eu ficava com isso aqui, ó. Se eu estivesse ansiosa, eu ficava com isso aqui tudo vermelho. Com irritação na pele. Irrita na pele, né? Irritação na pele, muito vermelho isso aqui meu ficava. Eu vomitava, eu tinha dor de barriga quando eu ficava ansiosa. Qualquer coisa, uma festa que eu ia, eu ficava ansiosa. Uma prova que eu ia fazer, eu ficava ansiosa. Se eu ia para um date, para um encontro com alguém, eu ficava ansiosa e vomitava e não conseguia comer. E era muito intenso. Quando eu parei de comer carne, eu parei de sentir isso. Olha. Consegui controlar muito mais. E aí veio a explicação, né? De que os hormônios que são liberados na carne, o ser humano vai lá e consome. E como a gente tem um corpo de mamífero, é compatível. Então, o corpo da gente absorve como se fosse nosso. Entendeu? Nosso não, porque eu não como carne. Então. Mas, aí você passou a ser vegetariana, então. Teve essa decisão. Tomei essa decisão. E aí eu comecei a aprender a cozinhar, né? Foi nesse momento que você virou uma empreendedora? E aí foi assim, na verdade, eu fiquei vegetariana antes mesmo de viajar, antes mesmo de morar fora. Já fazia tempo, já faz acho que uns 6 anos, 7 anos que eu sou vegetariana. E aí, quando eu comecei a namorar o Raul ficou vegetariano também, não conseguiu mais comer carne. Na verdade, ele come de vez em nunca peixe. Ainda ele come, mas eu não como nem peixe. Pra mim... Enfim, e aí, na pandemia, como eu já estava acostumada a cozinhar, né? Na pandemia eu comecei a fazer assim, ó, o que eu vou fazer com esse tanto de fruta? Vou fazer alguma coisa. E aí eu escolhi amora, que era... Amora não é uma coisa comum aqui no Nordeste. Porque aqui é quente, eu creio que não, e daí eu colhia tanta amora. Eu falei, o que eu vou fazer com essas amoras, gente? Isso aqui 2 dias estraga. No calor daqui, estraga. E aí eu comecei a fazer geleia. E aí começava, como eu sempre posto muito, né, as coisas da minha vida, o pessoal respondendo, Milena, traz pra mim, por favor, meu Deus, eu compro. E eu falei, compra, então tá. E aí o que eu fiz? A gente colheu, olha só, como a empresa se autopagou. Eu tenho um Instagram de receitas saudáveis, chama Movimento Conexão, Movimento.conexão, que também é uma parte da minha vida que eu falo sobre comidas saudáveis, eu coloco lá as receitas saudáveis e ensino algumas coisas sobre yoga, porque yoga também é muito transformador na minha vida, é uma transformação assim diária. E são eventos também que eu faço. Antes da pandemia eu fazia eventos, né, que é o Movimento Conexão, que aí vai todo mundo, eu levo as pessoas, faço um evento em um lugar aberto na natureza, na praia, já fiz em parques. E uma mulher de várias
facetas. Demais, pois é. Isso tudo assim, não tem como contar na ordem, porque são fases da minha vida que vão acontecendo muitas coisas, entendeu? Então, assim, esse movimento Conexão, que é onde eu posto as receitas e esse evento também, que por enquanto, o último que teve foi agora em setembro, no final do ano passado, setembro de 2021, e foi beneficente. A gente arrecadou quase 30 quilos, se eu não me engano, de alimentos para poder doar para uma ONG de crianças que são órfãs. E aí a gente fez esse trabalho e na pandemia eu recebi uma mensagem nesse Instagram de uma pessoa dizendo assim: gente, vocês fazem entrega das comidas que eu postava. Eu postava como fazer panqueca, posto, né, ainda posto. Como faz panqueca, ensinando a fazer as coisas. E a pessoa, você entrega em Boa Viagem? Eu falei assim, ainda não, moço, mas vamos começar a entregar. Então, assim, começou tudo. E aí eu escolhi o nome Plantare, o nome da empresa. Sim. Porque toda vez que a gente ia almoçar na casa da avó do Raul, que é meu noivo, sim, a avó dele faz mangiare, que é italiano. Sim, sim. E aí eu falei assim, vou fazer a empresa e vou colocar plantare, que é plantar em italiano. Sim. Que eu sempre achei linda essa palavra. Não sei nada italiano, mas o nome da empresa é italiano. E aí o que eu fiz? Eu peguei os abacates da fazenda, colhi todos os abacates da fazenda e a gente vendeu os abacates para uma mercearia. E a gente pegou o dinheiro dos abacates, comprou os potes de vidro para botar geleias e fez os adesivos e tudo. E a irmã do meu noivo, que é a Júlia, desenhou a logo da Plantare e aí tudo perfeito. Pagava minha feira todo mês a empresa, né? Pagava minha feira todo mês na pandemia. Aí você começou a fazer essas geleias, né? Fazia geleia. De amora. Geleia de amora. Meu pai também tem mais de 500 pés de goiaba lá no sítio, na fazenda, né? Sim. Então, geleia de goiaba também, geleia de pitanga, nossa, tanta coisa. Então, assim, a gente começou a pegar e fazer e vender, deu muito certo. Sim. E eu comecei a fazer cheesecake também. E aí fazia cheesecake grande por encomenda. E você cozinhava? Sim. E as geleias também? Aí tinha uma pessoa que embalava? E assim, na verdade, como era na pandemia, era eu e o Raul. Porque era na pandemia e a gente tinha todo o cuidado, assim. Tinha não, né? Que a gente ainda tá na pandemia, mas nessa época a gente tinha todo um cuidado, assim, pra não deixar ninguém chegar. Só tava morando eu e ele na casa. Então a gente ficava muito guardado. Era tudo muito... Então eu preferia não contratar ninguém e eu mesma fazer todos os processos para não colocar as pessoas que consumiam em risco, né? E aí eu comecei a fazer cheesecake, fazer cheesecake de pote e cheesecake grande de encomenda. De amora, de morango. E aí a gente começou assim, fazendo muito sucesso. As pessoas gostavam muito. Tinha fila de espera pra comprarem a geleia de amora. Meu Deus. Porque a amora é sazonal, né? Sim, tem a época certa. Né? E aí, o que acontece? As pessoas ficavam de fila de espera. Tá, bota meu nome na lista, que quando tiver a próxima eu quero. Eu falava, tá. E eu vendia, tipo, um pote de geleia assim, você compra um pote de geleia de, acho que 300 ml no mercado, você compra R$15. Eu vendia 50. E tinha lista de espera. Então, assim... E aí você vendia R$50. Foi o que me manteve na pandemia também, né? Fez a margem de lucro ali. Paralelo com os trabalhos de digital influencer, né? Eu fazia os dois. E aí eu comecei a fazer pasta de amendoim. E aí a pasta de amendoim também vendendo horrores. Horrores não, né? Horrores do modo de falar, mas assim, vendendo muito bem. E aí chegou o momento em que eu e o Raul, a gente decidiu se mudar para São Paulo. Eu falei, ia Plantare. E aí eu ensinei minha mãe a fazer a pasta de amendoim. A geleia, ela não acerta ainda. E também a geleia é sazonal. Então, como ela e meu pai são separados e a fazenda era dele, eu pegava as coisas de lá. Sim. Não tem como ser assim mais. Mas, no momento, quem cuida da Plantare é ela. E aí a gente leva para feiras,
né? Aquelas feiras que tem de coisas que são feitas à mão. Coloca em alguns pontos, né? Como na Lagoa do Araçá, tem uma tenda que a gente faz, enfim. Então, isso começou, as clientes já pedem, minha pasta acabou, eu quero mais. Ficou, né, uma clientela fixa. Exatamente, aí ela vai lá e faz, e agora quem tá cuidando disso é ela aqui. Eu cuido agora dos meus trabalhos como influenciadora, das minhas outras empresas também. Sim. Porque quando eu comecei, eu tava na pandemia e tava todo mundo mal de dinheiro, né? As pessoas estavam sem trabalhar, principalmente quem vivia de comércio e tudo mais, comércio presencial, né? Coisas presenciais. E eu ganhando dinheiro na pandemia. Ganhando dinheiro. Graças a Deus não passei nenhuma necessidade. Inclusive consegui me mudar para São Paulo, né? No meio, assim, do ápice pandêmico, que foi final de 2020. E aí a gente conseguiu se mudar. Sim. E aí eu falei assim, gente, eu preciso falar para as pessoas que dá certo. É um negócio que dá certo. A influência digital. Dá muito certo. E aí eu me juntei com a minha sócia e a gente criou uma escola para influenciadoras digitais. E a gente dá curso para influencers, para pessoas que já são influencers e para pessoas que querem se tornar influencers. Então a gente ensina de como a pessoa se posicionar no Instagram, do que a pessoa deve postar. A gente tem módulo de porte de modelo para a pessoa saber sair nas fotos. A gente tem módulo de como fazer um Media Kit, que é o material que a influencer entrega para as lojas ali com todas as métricas dela, com tudo que ela acredita, com os valores. E como ela vai cobrar aqueles valores. Porque muitas pessoas têm dúvida, né? Como é que eu vou cobrar para ser influenciadora? Então, assim, a gente começou a fazer esse trabalho e hoje tem meninas em curso, depois a gente vai fazer mais lançamentos, mas a gente já fez evento presencial também aqui em Recife. Olha! É um sucesso, as meninas amam. Então, assim, realmente eu não paro. Você não para de criar negócios, né? Não para. Minha mente é bem criativa, assim. Mas, na verdade, essa ideia de negócio é que o Raul, que é meu noivo, é um dos melhores amigos do namorado da minha sócia. Que ela é influenciadora digital também. Ela tem um alcance, assim, sensacional. O alcance dela é muito alto. E aí, eles dois falaram assim, vamos ter essa ideia, vamos fazer uma coisa juntos. E aí a gente falou, vamos ensinar, vamos dar curso para influenciadora. E aí a gente, qual o nome do curso, qual o nome? Eu falei, Instar. São as estrelas do Instagram. As Instars. Gostei desse nome. E aí eu tive a ideia do nome e junto a gente fez acontecer. E paralelamente, você vê como são as coisas. Paralelamente, quando a gente tava em lançamento, fazendo evento presencial, eu tava me preparando pro Miss Pernambuco. Então era aquela loucura, assim, eu acordava pilhada, ia dormir 3, 4 da manhã, acordava cedo pra poder ter aula de passarela e depois de novo vamos pra casa de Maria Júlia também de novo gravar, que é a minha sócia, Maju. Vamos pra casa de Maju gravar e depois de voltar eu tinha que malhar, acordar cedo, dieta, aquela loucura, mas uma loucura muito gostosa. Eu costumo dizer que é a correria de quem corre atrás dos sonhos. É verdade. Não é? Então vamos dar uma paradinha, porque aí você dá uma descansada, toma uma água, eu faço já um agradecimento aqui numa parceira minha e você já entra aí nessa questão da Miss, que eu quero saber. Combinado. Como é que isso aconteceu, né? Deixa eu fazer aqui um agradecimento, uma anotação aqui. Amanda Make Up, obrigada pela parceria. Vou deixar o telefone 81 DDD 9656-9993. O Instagram, @makeup.amandasilva. Obrigada, Amanda, pela parceria. Então, vamos voltar daqui a pouco? Vamos voltar. Então tá, vamos tomar uma aguinha aqui e dar uma descansada. Até já, gente. E voltamos aqui com a Miss Pernambuco, Milena Vaz. Sim. Ei, Milena, como você se tornou uma Miss? Tô curiosa, quero saber essa parte da história. Pois é, essa parte da história foi assim. Na verdade, onde tudo começou foi ano retrasado. Em 2020, eu viajei, passei Natal em Gramado. E aí uma amiga que foi com a gente, um casal, né, nosso amigo. E aí essa amiga falou assim, eu sou assessora da Miss Paraná. Por que você não é Miss, Milena? Começou a me dizer
o que tinha melhorado na carreira dela e tudo mais. E aí eu falei assim, tá, é uma coisa que, sim, eu tenho vontade. Antes eu não tinha, não, mas agora eu tenho. Minha mãe já foi Miss, enfim, conheço algumas Misses também. E aí fiquei na vontade só. Só fiquei na vontade. E eu coloquei no meu quadro de visualizações. Não sei se você sabe como funciona, mas aí você pega todas as suas metas, coloca fotos das suas metas, metas reais, metas alcançáveis, em um quadro. E aí você, todo dia, né? Ou você escreve, ou você visualiza, olha aquele quadro, se sente vivendo aquilo, começa a visualizar aquilo. E eu comecei a fazer isso com Miss. Eu coloquei o quadro, né? Colei atrás da porta do meu quarto e também coloquei na capa do celular. E aí eu comecei a visualizar bastante, visualizar. E quando eu cheguei em Recife, depois de 6 meses morando em São Paulo, não tinha vindo em Recife ainda, quando eu cheguei aqui eu fiz um trabalho. E esse trabalho que eu fiz foi com a Miss Pernambuco, não sei se ela é 2019 ou 2020, que é a Guilhermina. E aí eu fiz um trabalho com ela e uma das pessoas que trabalhava no Miss Pernambuco me viu e falou comigo, olha, você tem interesse em ser Miss e tudo mais, que é o Rafa. Rafael, que hoje ele é meu assessor e amigo. E ele tem uma escola para Misses, que é a Santuá. E aí ele chegou pra mim e perguntou, você não quer ser Miss e tudo mais? Eu falei, tá, uma vontade que eu tenho? Sim, tenho vontade. Aí ele falou assim, você não quer ser... Aí eu entrei em contato com o coordenador, né? Ele me explicou tudo no telefone, como é que funcionava, as franquias e tudo mais, que é Miguel, que ele já foi embora, ele faleceu de Covid. E aí ele falou pra mim assim, olha, você não tem uma cidade do interior pra representar? Eu falei, tenho, vai ser o maior prazer da minha vida, porque minha mãe já foi Miss desse interior. Olha. E aí ele ficou muito emocionado e tudo mais, e aí a gente começou esse processo. E aí no meio do processo, né, eu já tinha sido aclamada, na verdade, eu já tinha sido aclamada Miss Sairé, né, que não teve concurso em Sairé, por ser uma cidade muito pequena, lá eles não têm ainda a cultura de fazer concurso, de Miss e tudo mais, eu fui aclamada. A aclamação é quando simplesmente eles avisam, Milena agora é a Miss. Aí fizeram um evento e tudo mais, e foi transmitido pelo YouTube. E nesse evento, nessa época, a pessoa que dirigia o Miss, ele faleceu. E aí eu fiquei muito mal, fiquei muito triste e mudei de franquia. Mas continuei com o Rafael, que foi a pessoa que me chamou. Não foi o Rafael que faleceu, foi o Miguel. Sim. E aí o Rafael, ele começou a me preparar para o Miss Pernambuco, Miss Universo Pernambuco. Me deu aula de oratória, todas as dúvidas que eu tinha, ele sempre muito presente. E aí também o coordenador, né, do Miss, que hoje é o meu coordenador do Miss porque eu virei Miss Pernambuco, é Romildo. Romildo me ajudou muito também para o Miss Brasil, porque ele que me preparou para o Miss Brasil, assim, ele que conseguiu professor de passarela, que foi o Dan que me preparou para o Miss Brasil. E foi, assim, uma caminhada bem intensa, porque o Miss Pernambuco, ele foi em outubro, o Miss Brasil em novembro e o Miss Universo foi em dezembro. Então foi tudo muito corrido. E eu nunca tinha sido Miss antes. Tinham meninas que já foram Misses quando era criança. Tem meninas que são criadas pelas mães para serem Misses. E eu não. Eu simplesmente senti vontade e fui. Então, assim, pra mim foi pura garra, né? Corri muito atrás de aprender como passarela de Miss é completamente diferente de passarela de modelo. Tem toda uma... A Miss, ela faz um pivô, ela dá um giro, e a passarela de modelo não, é mais... E tem toda uma elegância, né? A postura, o jeito de falar, você tem que saber falar em público, tem que saber lidar com o microfone. Tudo isso a gente foi trabalhando, né? Eu e mais uma equipe, o Rafa com a escola dele. Trabalha até o tchauzinho, né? Até o tchauzinho. Mas o tchauzinho ninguém me ensinou. Eu tive que ir atrás como é que fazia esse negócio. Porque o tchauzinho ninguém me ensinou. O tchauzinho, né? Ninguém me ensinou. Mas, assim, foi muito intenso. Porque eu tive que deixar minha casa em São Paulo. Sim. Né? Pra me preparar aqui. Pra o Miss Pernambuco.
Então eu tive todo o apoio da cidade, Sairé, eles me apoiaram, eles faziam campanha, falavam pra todo mundo que eu tava sendo Miss, juntando torcida, né? Porque torcida importa muito. E aí eu comecei a me preparar muito intensamente, o Raul teve que vir também, então a gente ficou aqui pagando as contas de lá, porque aluguel, tudo isso, Sim, sim. nada para de vir, né? Sim. E aí foi muito intenso, assim, a gente abriu mão realmente de muitas coisas. E o Raul me ajudou muito nisso também, ele me ajuda em tudo. Tudo que eu quero botar a cabeça. Tudo que você inventa, tudo que eu invento, ele faz topa bora, tudo. bora. E pega na minha mão e faz as coisas, dirige pra cima, pra baixo, enfim. E aí chegou o Miss Pernambuco, e no Miss Pernambuco eu fiz amizade com as meninas e tudo mais. E quando eu ganhei, quando eu fui anunciada a Miss Pernambuco, todas as meninas falaram mal de mim. A maioria delas, até onde eu sei. E falavam em rede social, falavam que eu era snob, falavam que eu era metida, que eu me achava. Porque eu tava, durante o confinamento, que a gente ficou 3 dias em um hotel confinadas. Sim. E a gente saía para jantares, para almoços, ensaios, né? Eu tava muito concentrada. Então eu prestava muita atenção em tudo, eu observava mais do que falava. Eu tava bem assim, bem atenta, porque eu sabia que eu queria conquistar aquilo. E eu sabia que aquilo ali só dependia de mim. Né? Lógico, depende da organização, dos jurados e tudo mais, mas assim, eu dar o meu melhor dependia de mim. Então eu não tava lá pra brincar, não tava lá pra ter férias, pra uma coisa legal. Pra mim não era um passeio, não era uma aventura. Era uma meta. E aí, nesse momento, se lembrou do quadro? Nesse momento eu lembrei do quadro quadro de quantas vezes eu pedi, me imaginei. E imaginei tudo isso, sabe? Eu lembro que eu imaginava eu sendo entrevistada, eu me sentia com a coroa. Quando eu cheguei no Miss Pernambuco, no primeiro dia de confinamento, eles mostraram a coroa pra gente. A coroa tava lá em cima da mesa, né? Sim. Tão querida, tão adorada. E aí, no final, ele falou assim, gente, quem quiser vir aqui, pode tocar na coroa, pode pegar a coroa, só não pode botar na cabeça. Só vai pra cabeça da Miss Pernambuco. Aí eu peguei, senti a coroa, senti a textura dela. Comecei a me sentir usando a coroa. Olha. Comecei a querer aquilo, assim, e imaginar aquilo acontecendo comigo. E interessante que só eu e outra Miss, outra menina, que fomos lá e a gente pegou na coroa, tirou foto, etc. Eu fiquei um tempão, né, pegando nela e sentindo e vivendo aquele momento ali, sentindo mesmo que era minha. E as outras não. Nenhuma outra chegou perto da coroa. Nenhuma outra foi, assim, teve esse momento, sabe? Eu achei que isso foi muito importante. Porque quando eu entrei no palco, no dia da apresentação do Miss Pernambuco, eu falei assim, antes de entrar no palco, a gente tava concentrada, né, no backstage. E aí eu fui pedir a Deus, por favor, eu quero muito, me dá isso, me honra e etc. Comecei a pedir com muita intensidade. E aí na hora que eu fui pedir, antes de eu entrar, tipo, 2 minutos antes, quando ele falou assim, ó, 2 minutos pra vocês entrarem. Aí eu fechei meus olhos, fui orar de novo pra pedir de novo. Aí Deus falou assim, pare de pedir, viva o momento, confia, ele falou. Falei, tá bom, então não vou pedir nada, vou confiar. Você sentiu que Deus falou com você? Sim, nesse momento ele não só falou comigo, como eu senti pela Presença. Primeira vez na minha vida eu tive essa experiência que foi ser tomada pelo Espírito Santo. Olha. Eu senti em mim a paz que excede todo entendimento. É isso que eu falo. No momento em que eu subi no palco do Miss Pernambuco pra fazer a apresentação de dança, pra fazer o discurso, pra responder as perguntas, pra desfilar, eu senti a paz que excede todo o entendimento. Porque eu tava entregue aquilo ali. Eu não sabia se ia ser meu, se não ia. Minha cabeça dizia uma coisa, meu coração dizia outra. E, enfim, várias vozes, né, que tem dentro da gente. Mas eu levei, assim, como um momento pra minha vida mesmo. E eu fiquei em paz, eu tava em paz. Eu tava radiante. Quando eu ouvi a minha torcida, meus amigos gritando, minha família gritando, Milena! E aquilo ali foi tomando conta de mim. E foi um dia inesquecível. Um dos melhores dias da minha vida. Olha. Muito inesquecível, muito intenso, né?
E você acha que o quadro de visualização funciona? Porque a gente, né, vê muito esse assunto de você imaginar, acreditar, né? Ter a fé. Você acha que funciona? Não acho, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Não funciona no nosso tempo. Não funciona no nosso tempo. E aí é que entra o que acontece. Eu coloquei e aí, depois que eu fiz Miss Pernambuco, eu coloquei no quadro de visualização Miss Brasil. Peguei uma foto minha, fiz uma montagem. Coloquei a coroa de Miss Brasil, que eu não sabia qual era a coroa ainda, que eles não tinham mostrado. Coloquei a faixa de Miss Brasil em mim na foto e comecei a me imaginar. E toda vez que eu me imaginava, eu sentia que eu podia conquistar aquilo, mas que não era agora. Eu sentia isso dentro de mim. Era como se fosse uma resposta de Deus mesmo. E que se eu quisesse, eu ia conquistar, mas que eu precisava aprender mais coisas antes. Porque eu era super nova nesse mundo do Miss. E só no concurso que eu participei, tinha meninas que já foram Miss Brasil de outro concurso, Miss Brasil Latina, que já concorreram lá fora, que já participaram de concurso na China, que já participaram de concurso em outros lugares, que eram Miss desde novinha, com 9 anos já subiu num palco de Miss. Então, assim, eram veteranas, mulheres que já sabiam tudo. E eu tava lá, super novata, assim, no mundo Miss, e adorando, curtindo. Eu realmente dei o meu melhor no Miss Brasil. Mas toda vez que eu ia orar e pedir a Deus, dizer pra ele que eu queria muito isso, ele fazia: se é da sua vontade, você vai conquistar um dia. Mas eu não sentia que era naquele momento. E aí, tudo bem, eu deixei levar. E aí as pessoas pedem muito, porque o mundo Miss, ele tem muitos fãs. Muitos fãs. E assim, as pessoas são fanáticas mesmo de lembrar o nome da Miss de 1800 e tanto, 1900 e tanto. Eles lembram mesmo. E eles vêm perguntar pra mim: Milena, faz parte do Miss, vai, tenta ano que vem, tenta em 2023, tenta, e eu não quero. Por quê? E aí vai entrar aquele assunto que a gente tava conversando. Porque Miss não pode ser casada. Miss em inglês é senhorita, não é senhora. Sim. Né? E aí, senhorita é solteira. Então, Miss é a mulher solteira mais cobiçada, entendeu? É a mais elegante, sabe? E não pode ser casada. E antes de eu ser Miss, olha como Deus age. Antes de eu ser Miss, acho que uns 4 meses antes, eu e o Raul, a gente foi na igreja e a gente ia para assistir um pastor, Tiago Brunet, lá em Alphaville, e a gente tinha errado o dia. Era em outro dia. Mas aí a gente já estava lá, a gente assistiu o culto. E era um culto para adolescente, que falava sobre sexo antes do casamento. E aí, esse culto, o pastor falando que quando a gente se envolve sexualmente com uma pessoa, com várias pessoas, a gente carrega a energia daquela pessoa, né? A energia significa as coisas boas e as coisas ruins também. Os anjos e demônios que acompanham aquela pessoa eles acessam o nosso campo, né? Nosso campo espiritual. Sim. Porque é o ato que é capaz de criar uma vida, o ato sexual. Então é um ato muito sagrado, né? Um presente de Deus para o ser humano. E aí a gente saiu muito tocado, porque o pastor contou uma história que tinha acontecido de uma pessoa que ficou muito mal porque tinha se relacionado com o parceiro dela, e o parceiro dela traía muito ela com outras pessoas, e esse parceiro dela traiu ela com uma pessoa que tinha se relacionado com uma prostituta, alguma coisa assim. E aí a menina foi tomada, a vida da menina foi muito tomada, ela começou a ter depressão, ela não sabia de onde vinha aquilo e etc. E aí a gente começou a entender de uma autoridade espiritual, né, que é um pastor que estuda, que sabe, tem embasamento naquilo ali que ele está falando, começou a entender os perigos espirituais que tinham da gente se relacionar antes do casamento. E a gente almeja muitas coisas na nossa vida. A gente quer ter uma família muito estruturada, a gente quer ter muitos filhos, a gente quer ter uma família bem sucedida. Então, em forma de sacrifício, o Raul chegou pra mim e falou assim: amor, vamos parar de ter relações sexuais e vamos começar a ter só depois que a gente se casar? Isso era
outubro, novembro de 2020. E aí eu falei, vamos, mas a gente pretendia casar em maio de 2021. Sendo que aí veio o MIS. E aí eu falei, não vou casar. Você espera mais um ano? Ele falou, eu espero quanto for. Então bora. Então a gente tá até agora, a gente mora junto, dorme na mesma cama e a gente não se relaciona sexualmente até eu me casar com ele. Olha. E eu só posso casar depois que eu passar o meu reinado para outra Miss Pernambuco, né? Para a próxima, para minha sucessora. Então é difícil, é um desafio muito grande. Sim. A gente sabe, eu sei que ele é o homem da minha vida, ele sabe que eu sou a mulher da vida dele e a gente vive um desafio diário. A gente tá até bastante tempo assim longe fisicamente um do outro. É porque mora na mesma casa já, né? Sim, mas então, assim, eu venho muito para Recife e ele fica em São Paulo. Fica, né, tem que... A gente fica distante. Tem que ter opinião mesmo, tem que ter um propósito, tem né? Tem um propósito forte, é verdade. E um propósito muito bonito. Assim, e é interessante o quanto de benefício que isso trouxe para o nosso relacionamento, assim, obviamente que não foram só benefícios, né? Que tem seus prós e seus contras. Mas a gente começou a se entender melhor, porque toda vez que a gente brigava antes, né? A gente brigava e se reconciliava na cama. E aí agora não. Agora a gente não tem como fazer mais isso. A gente vai e conversa, resolve. Olho no olho, abraço. E a gente descobre várias outras formas de se divertir um com o outro. Sabe? E agora eu confesso que tá sendo uma fase bem difícil. Porque como a gente mora junto e a gente se ama muito, a gente se respeita muito, a gente sabe que a gente quer construir uma família um com o outro. Eu já conquistei o MIS, então a gente fica... Tá, a gente tem que esperar, porque eu não vou abrir mão do meu título, que eu conquistei, assim, muito suado. Não vou abrir mão, então a gente espera. Ele falou, eu espero, se você quiser tentar de novo ir pro Miss Brasil, a gente espera mais, não tem problema nenhum, ele diz. Mas eu falei, não quero. Não quero tentar de novo o Miss, porque tem sua parte boa, realmente. A Miss, ela tem uma visibilidade muito grande, ela tem uma força na voz muito grande. Porém, a Miss não depende só dela, né? Tem toda uma organização por trás, tem toda... Eu imagino, né? Então, assim, é um contrato que você assina, você é representante de uma empresa. Então, como eu fiz parte, né, do Miss Brasil, eu vi que tinha algumas coisas que não conectavam com o ser humano que eu sou. E aí eu falei, não é pra mim. Miss Brasil não, Miss Pernambuco era o que eu queria. Então pronto, era o que eu visualizava, era o que eu pensava, então, que eu sonhava. Não vamos ver Milena com a faixa de Miss Brasil. Não vamos. Pelo menos por enquanto não, né? Acho que não, né? Você já decidiu, né? Já decidi sim. A não ser que nesse tempo que eu estou sendo Miss Pernambuco, chegue algum convite pra mim pra eu representar o Brasil em um concurso. Sim. Aí eu aceito, eu vou. Talvez, né? Dependendo do concurso, assim. Porque às vezes eles aclamam a Miss Brasil Latina, por exemplo. Uhum. E aí a menina vai, é aclamada, recebe o título e vai pra fora pra competir o latino, né? O Miss Latino. Com todas as outras latinas. Então, talvez, dessa forma, vocês me veriam ou podem me ver, quem sabe, com a faixa e a coroa do Miss Brasil. Mas aí já é outra franquia. Não é a franquia que eu faço parte hoje. Já é outra situação, né? Já é outra situação, Essa é a história. Nossa, muito, muito interessante sua história. Muitos negócios, né? Assim, né? Criou o negócio da geleia e também Movimento Conexão. Movimento Conexão, das influenciadoras. Tudo. Miss, modelo. Olha, muitas facetas, né? As mulheres são demais, né? Demais. E ainda cuido muito bem na minha casa. Ainda cozinho muito bem pro meu noivo. Olha! Toda vez que eu viajo pra cá, eu deixo um monte de comida congelada pra ele, que ele diz que adora só comer minha comida. Eu imagino, né? Se todo mundo gostou das geleias da pasta de amendoim, né? Tá vendo? Pois é. Mas, Milena, eu gostei muito de te conhecer, da sua história, do seu propósito com Deus, muito bonito. E quero te ver aqui mais vezes. Pode me chamar que eu venho. Para contar mais, aqui, né? Falar de outros assuntos, sim, né? E assunto é o que não falta, porque eu gosto de falar, viu? Inclusive,
uma das coisas que me motivou a ser Miss é realmente o fato de ser palestrante. Antes eu era palestrante, eu ainda sou palestrante, eu palestro. E antes eu era palestrante e eu via que, assim, o mundo de digital influencer, o mundo Miss, o mundo que mexe com a mídia social, ele tem mais força e mais poder do que algumas outras vias. Porque, por exemplo, eu vejo psicólogos, coaches, hipnoterapeutas, que são pessoas, assim, fora do comum de inteligentes, de que tem conteúdo, de poder de transformar realmente a sociedade. E o público não engaja tanto, o público não foca tanto. Sim, tem vários casos que sim, mas se você for comparar, por exemplo, o mercado de coaches com o mercado de influenciadores digitais, o mercado de influenciador digital tem muito mais poder no digital do que o mercado de coaching. Sim. Eu já notei isso também. Então eu achava assim, eu pensava, gente, por que eu não posso usar a força, por exemplo, do título de uma Miss para usar a minha voz? E aí eu comecei a palestrar. Sim. Palestrei, a última palestra que eu fiz foi em São Paulo, em Alphaville, num evento de uma rainha, que é Rainhas do Reino, o nome do evento. Sim. Que é um evento incrível. Eu palestrei lá com a Fabi, a convite da Fabi, né, que é a idealizadora do evento. E abriu portas para mim e as pessoas deram feedbacks incríveis, assim. Depois formou uma fila para falar comigo, as mulheres querem tirar foto e conversando comigo, contando o quanto a minha palestra tocou nelas. Eu faço um momento também de vamos fechar os olhos, vamos se imaginar e etc. E não vou dar spoiler porque eu não quero ir pra minha palestra. Eu já tô querendo ir pra palestra. Mas é bem interessante porque não importa o que eu fiz, o que a vida fez comigo, mas o que eu faço, o que a vida faz comigo. Então, todas as dificuldades que eu passei de querer ir morar fora, mas não consegui e fui atrás da transformação. Com o quê? Com hipnose. Teve um momento da minha vida que foi quando meus pais estavam separando, que eu tava muito mal. Muito mal, muito mal, muito mal. E aí eu tive uma crise de acne, assim, absurda. Espinha no rosto. Era emocional. E aí eu conheci, nessa época, o xamanismo, né? E aí eu comecei a consagrar ayahuasca. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi. É um chá indígena que ele assim, pra mim foi muito terapêutico. Ele desintoxica o corpo e espinha é toxina, né? Sim. É erupção do corpo que Sim. tá intoxicado. E aquilo ali foi me tratando, obviamente, junto com eu fiz tratamentos dermatológicos e etc. Mas não era só externo, era interno também. E aquilo ali cuidou do meu interno, curou o meu interno, me mostrou muita coisa. É uma medicina que traz muita consciência pra gente, então me fez muito bem. De vez em quando eu ainda consagro, é algo que me conecta muito com Deus. Eu digo que eu ouvia falar sobre Jesus. Quando eu conheci a ayahuasca, eu comecei a sentir Jesus. Então foi uma coisa que realmente me conectou demais. É claro que foram com pessoas confiáveis. Eu só faço com pessoas de extrema confiança, porque como é um chá alucinógeno, você tem que ter muita confiança. As pessoas têm que levar tem que tomar muito cuidado. a sério aquilo ali, né? É uma medicina milenar, que tem muitos anos atrás, e os índios, eles, para entender que aquilo ali foi um recado que eles receberam da espiritualidade, porque é o chá de uma raiz de uma planta que tem na Amazônia, junto com o de um cipó que tem do outro lado da floresta. Uhum. E a junção desses dois, o corpo da gente tem DMT, mas ele é inativo. E aí o chá, ele ativa esse DMT, sendo que um dos componentes do chá induz o que tem no estômago da gente, quebra essa molécula, e aí essa molécula vai permitir com que a gente desenvolva o DMT naquele momento. E aí eu tive visões com a minha família,
comecei a cuidar, a olhar mais para minha relação com a minha mãe, minha relação com meu irmão, que era muito difícil e agora já tá muito melhor. Relações muito de família, é uma coisa que cuida mesmo das raízes, sabe? E foi essencial na minha vida, principalmente naquele momento ali que eu tava passando pela separação dos meus pais, né? Que eu ficava ali no meio, intermediando um e o outro. Então foram várias terapias que eu fiz na minha vida e todas elas me ajudaram muito a ser essa fortaleza, porque eu sou muito forte. A ser essa fortaleza que eu sou. A gente tem que fazer terapia, as pessoas têm que normalizar a terapia, você tem que encontrar a sua terapia. Qual a terapia que faz bem pra você? Né? É hipnoterapia? É terapia convencional? Qual que é a terapia que faz bem pra você? Mas não deixar de fazer. Porque assim como a gente cuida da nossa pele, faz skincare, usa maquiagem, a gente tem que cuidar do nosso coração, dos nossos sentimentos também, da nossa mente também, Com né? certeza. Com certeza. E eu adorei te conhecer, adorei a sua história. Obrigada. Muito linda. Que você continue aí com o seu propósito com Deus, que é o mais importante. Sim, né? Verdade. E quero te ver aqui mais vezes. Pode me chamar, eu amei também o convite. De verdade. Então tá bom, tá? Te agradeço mais uma vez, Milena. Obrigada. Muito obrigada. E a gente se vê no próximo episódio, gente. Tchau!